História de quem foge e de quem fica, por Helena Ferrante. Encontrei Lila pela última vez em 5 anos atrás, no inverno de 2005. Estávamos passeando de manhã cedo pelo estradão e, como há anos vinha acontecendo, não conseguíamos nos sentir à vontade. Lembro que apenas eu falava. Ela cantarolava e cumprimentava a gente que nem respondia, e nas raras vezes que me interrompia, só pronunciava frases exclamativas sem um nexo evidente com o que eu dizia. Ao longo dos anos, muita coisa ruim tinha acontecido, algumas horríveis, e para retornar à via de intimidade teríamos que nos fazer confidências secretas. Mas eu não tinha força para encontrar as palavras, e ela, a quem talvez não lhe faltasse força, não tinha vontade nem via utilidade nisso. De todo modo, eu gostava muito dela e sempre que ia a Nápoles procurava encontrá-la, ainda que, devo dizer, sentisse um certo medo. Ela estava muito mudada, a velhice já tinha levado a melhor sobre nós duas, mas enquanto eu combatia a tendência a ganhar peso, ela se estabilizara numa magreza só pele e ossos. Tinha cabelos curtos que ela mesma cortava e muito brancos, não por escolha, mas por desleixo. O rosto bastante marcado lembrava cada vez mais o do pai. Ria de nervoso, quase um guincho, e falava altíssimo, gesticulava sem parar, dando ao gesto uma determinação tão feroz que parecia querer cortar em dois os edifícios, a rua, os passantes, a mim. Estávamos na altura da escola fundamental quando um homem jovem que eu não conhecia correu para nós e gritou para ela que, um canteiro ao lado da igreja, tinha sido encontrado o cadáver de uma mulher. Fomos depressa para os jardinzinhos. Lila me arrastou em meio ao círculo de curiosos, abrindo caminho com maus modos. A mulher jazia de lado. Era extraordinariamente gorda. Vestia uma impermeável verde escuro e fora de moda. Lila a reconheceu no instante. Eu não. Era nossa amiga de infância, Guilhola, ex-mulher de Michele Solara. Eu não a encontrava havia décadas. O rosto bonito se estragara, os tornozelos estavam enormes. Os cabelos, antigamente castanhos, eram agora de um vermelho fogo, longo como quando era uma garota, mas ralos, espalhados sobre o humo revolvido. Apenas um dos pés calçava um sapato de salto baixo, muito gasto. O outro estava metido numa meia de lã cinza, furada no dedão, ao passo que o sapato estava 1,5 metros mais à frente, como se estivesse se desprendido depois de um chute provocado por dor ou por espanto. Caí no choro e Lila me olhou com fastio. Sentadas em um banco perto dali, aguardamos em silêncio que Guilhola fosse levada embora. O que havia acontecido com ela? Como tinha morrido? Por ora, não se sabia. Depois fomos para a casa de Lila, o velho e pequeno apartamento dos pais, onde agora ela morava com o filho Rino. Conversamos sobre nossa amiga. Ela me falou mal dela, da vida que tinha levado, das pretensões, das deslealdades. Mas neste momento era eu que não conseguia ouvir. Pensava naquele rosto de perfil na terra, em como eram ralos os cabelos compridos, nas manchas esbranquiçadas do crânio. Quantas pessoas que tinham sido crianças com a gente e não estavam mais vivas, desaparecidas da face da terra por doença, porque os nervos não tinham resistido à lixa dos tormentos, porque seu sangue tinha sido derramado. Por um tempo ficamos absortas na cozinha, sem que nenhuma das duas se decidisse a tirar a mesa, e então saímos de novo. O sol do belo dia de inverno conferia às coisas um aspecto sereno. O bairro velho, diferentemente de nós, permanecera idêntico. Resistiam as casas baixas e cinzentas, o pátio de nossas brincadeiras, o estradão, as bocas escuras do túnel e a violência. No entanto, a paisagem em torno mudara, a extensão esverdeada dos pântanos não existiam mais, a velha fábrica de conservas desaparecera. Em seu lugar havia o brilho das espigões de vidro, noutros tempos sinais de um futuro radiante do qual ninguém nunca acreditou. Com o passar dos anos, todos registraram as mudanças, às vezes com curiosidade, quase sempre distraidamente. Quando menina, eu imaginava que, para além do bairro, Nápoles oferecesse maravilhas. O arranha-céu do Estradão Central, por exemplo, me fascinara muito décadas atrás por sua elevação andar a andar, um esqueleto de edifício que então nos parecia altíssimo, ao lado da arrojada estação ferroviária. O sol do belo dia de inverno conferia às coisas um aspecto sereno. O bairro velho, diferentemente de nós, permanecera idêntico.
Resistiam às casas baixas e cinzentas, o pátio de nossas brincadeiras, o estadão, as bocas escuras do túnel e a violência. No entanto, a paisagem em torno mudara, a extensão esverdeada dos pântanos não existia mais, a velha fábrica de conservas desaparecera. Em seu lugar havia o brilho dos espigões de vidro, noutros tempos sinais de um futuro radiante no qual ninguém nunca acreditou. Com o passar dos anos, todos registraram as mudanças, às vezes com curiosidade, quase sempre distraidamente. Quando menina, eu imaginava que, para além do bairro, Nápoles oferecesse maravilhas. O arranha-céu da estação central, por exemplo, me fascinara muito décadas atrás por sua elevação andar a andar. Um esqueleto de edifício que então nos parecia altíssimo, ao lado da arrojada estação ferroviária. Como eu me surpreendia quando passava pela Piazza Garibaldi. Olha só como é alto, dizia Lila, a Carmen, a Pasquale, a Ada e a Antônio, a todos os colegas daquela época, com os quais eu caminhava até o mar, margeando os bairros ricos. Lá no alto, pensava, moram os anjos, e certamente usufruem toda a cidade. Como eu gostaria de subir até lá, escalar até o topo. Era o nosso arranha-céu, mesmo estando fora do bairro, uma coisa que víamos crescer dia a dia. Mas a obra foi interrompida. Quando eu voltava de Pisa para casa, o arranha-céu da estação, em vez de símbolo de uma comunidade que estava se renovando, me parecia mais um nicho de ineficiência. Naquele período, me convenci de que não havia grande diferença entre o bairro e Nápoles. O mal-estar escoava de um para o outro sem interrupções. A cada retorno, encontrava uma cidade cada vez mais de estuque, que não resistia às mudanças de estação, ao calor, ao frio e, sobretudo, aos temporais. E logo a estação da Piazza Garibaldi se alagava, logo vinha abaixo a galeria em frente ao museu, logo havia um deslizamento de terra e a luz elétrica não voltava mais. Guardava na memória ruas escuras e cheias de perigo, um trânsito cada vez mais caótico, a pavimentação irregular, poças enormes. Os bueiros entupidos transbordavam, lavas de água, esgoto, lixos e bactérias se despejavam no mar vindas das colinas repletas de construções novíssimas e frágeis, ou erodiam o mundo de baixo. As pessoas morriam por incúria, corrupção, opressão e, apesar de tudo, a cada turno eleitoral dava seu consenso entusiástico aos políticos que tornavam sua vida insuportável. Assim que descia do trem, movia-me com cautela nos lugares onde eu tinha crescido, atenta para falar sempre em dialeto, como para assinar: sou um de vocês, não me façam mal. Quando me formei, quando escrevi de jato uma história que, de modo totalmente inesperado, em poucos meses se transformou em um livro, os elementos do mundo de onde eu vinha me pareceram ainda mais deteriorados. Enquanto Pisa ou Milão eu me sentia bem, às vezes até feliz, em minha cidade natal temia a cada retorno que algum imprevisto me impedisse de fugir dali, que as coisas que eu tinha conquistado fossem tiradas de mim. Não poderia mais ir encontrar Pietro, com quem deveria me casar em breve. O espaço impecável da editora me seria vetado. Não poderia mais usufruir das gentilezas de Adele, minha futura sogra, uma mãe como nunca tive. Já no passado, a cidade me parecera lotada, uma única multidão que se estendia na Piazza Garibaldi até a Forcella. No final dos anos 60, tive a impressão de que a multidão aumentara, de que a intolerância e a agressividade estavam se espalhando de modo incontrolável. Numa manhã, fui até a Via Mezzocanone, onde anos antes eu tinha trabalhado como atendente numa livraria. Fui por curiosidade para ver o lugar em que passara horas de trabalho, especialmente para dar uma olhada na universidade, onde eu nunca tinha entrado. Queria compará-la com a de Pisa, com a normal, esperava até cruzar com os filhos da professora Galiani, Armando e Nádia, e me gabar do que eu tinha sido capaz de fazer. Mas a rua, os espaços universitários me deram angústia. Estavam cheios de estudantes napolitanos, da província e de todo o sul, jovens bem vestidos, barulhentos, seguros de si, e de rapazes de modos grosseiros e ao mesmo tempo subalternos. Aglomeravam-se nas estradas dentro das salas, em frente às secretarias onde havia longas filas, onde frequentemente surgiam animosidades. 3 ou 4 trocaram socos sem aviso prévio a poucos passos de mim, como se tivesse bastado se verem para chegar a uma explosão de insultos e agressões físicas. Uma fúria de homem berrando sua vontade de sangue num dialeto que eu mesma tinha dificuldade de entender.
Fui embora depressa, como se algo ameaçador me tivesse atingido em um local que eu imaginava seguro, habitado apenas por boas razões. Enfim, cada ano me parecia pior. Naquele período de chuvas, a cidade estava mais uma vez colapsada. Um prédio inteiro pendera de lado como uma pessoa que se apoia no braço carcomido de uma velha poltrona e o braço cede. Mortos, feridos e gritos, massacres, bombas caseiras. Parecia que a cidade gestava nas vísceras uma fúria que não conseguia extravasar e por isso mesmo a corroía, ou irrompia em pústulas epidérmicas, inchadas de veneno contra todos, crianças, adultos, velhos, gente de outras cidades, americanos da OTAN, turistas de qualquer nacionalidade, os próprios napolitanos. Como era possível resistir naquele lugar de desordem e perigo, na periferia, no centro, nas colinas, sob o Vesúvio? Que impressão horrível me causara San Giovanni Teduccio, a viagem para chegar até lá. Que impressão horrível me deu a fábrica em que Lila trabalhava, e a própria Lila, Lila com um filho pequeno, Lila que num edifício miserável vivia com Enzo, embora não dormissem juntos. Tinha dito que ele queria estudar o funcionamento das calculadoras eletrônicas e que ela estava tentando ajudá-lo. Ficou em minha memória a voz dela tentando apagar San Giovanni, os embutidos, o cheiro da fábrica, sua condição, citando como fingida competências siglas do tipo Centro de Cibernética do Estatal de Milão, Centro Soviético para a Aplicação dos Computadores nas Ciências Sociais. Queria me fazer acreditar que em breve surgiria um centro daquele gênero também em Nápoles. Falei a respeito disso com Lila naquela tarde, no inverno de 2005, como para fazer uma reparação. Queria reconhecer que ela havia compreendido tudo desde pequena, sem jamais ter saído de Nápoles, mas me envergonhei quase imediatamente. Senti em minhas palavras o pessimismo rabugento de quem envelhece. O que o tom, eu sabia, ela detestava. De fato, me mostrou os dentes envelhecidos num sorriso que era uma careta nervosa e disse: Agora vai bancar a sábia. Prefere sentenças? Quais são as suas intenções? Quer escrever sobre nós? Quer escrever sobre mim? Não. Diga a verdade. Seria muito complicado. Mas pensou nisso e continua pensando. Um pouco sim. Me deixe em seu canto, Helena. Deixe todo mundo para lá. Nós devemos desaparecer. Não merecemos nada, nem Guilhola e nem eu. Ninguém. Isso não é verdade. Fez uma feia expressão de descontentamento e me perscrutou com pupilas que mal se viam, a boca entreaberta. Tudo bem, disse. Escreva. Se faz tanta questão, escreva sobre Grilhola. Sobre quem quiser, mas não sobre mim. Nem tente. Me prometa. Não vou escrever sobre ninguém, nem sobre você. Olha lá, estou de olho em você. É mesmo? Vou vasculhar seu computador, ler seus arquivos, apagar um por um. Que nada. Acha que não sou capaz? Eu sei que você é capaz, mas sei me proteger. Riu com seu velho jeito maldoso. De mim, não. Nunca mais esqueci aquelas 3 palavras. Foi a última coisa que ela me disse. De mim, não. Agora já faz semanas que escrevo num ritmo bom, sem perder tempo relendo o que escrevi. Se Lila estiver viva, fico fantasiando sobre isso enquanto sorvo um café e vejo o Rio Posse chocando contra as pilastras da Ponte Princesa. Ela não vai resistir, virá xeretar meu computador, vai ler, e velha lunática que é, ficará furiosa com minha desobediência, vai se intrometer, corrigir, fazer acréscimos, deixando para lá o desejo de desaparecer. Depois lavo a xícara, vou à escrivaninha, volto a escrever a partir daquela primeira e primavera fria em Milão, uma noite passada, mais de 40 anos atrás. Na livraria, quando o homem de óculos grossos falou com sarcasmo de mim e de meu livro diante de todos, e eu repliquei de modo confuso e trêmulo. Até que de repente Nino Sarratori se ergueu, quase reconhecível com a barba inculta, pretíssima, e atacou com dureza quem tinha me atacado. A partir daquele momento, comecei por inteiro a gritar seu nome em silêncio. Há quanto tempo não o via? 4, 5 anos. E embora estivesse gelada por causa da tensão, me senti queimar. Assim que Nino terminou sua fala, o homem pediu o direito de réplica com um gesto contido. Era óbvio que ele sentira o golpe, mas eu estava muito envolvida em emoções violentas para entender imediatamente o porquê.
Tinha percebido naturalmente que a intervenção de Nino descolara a discussão da literatura para a política, de modo agressivo e quase despretensioso. Porém, naquele momento dei pouco peso ao fato, não conseguia me perdoar por não ter sido capaz de enfrentar o debate, de ter sido inconsequente diante de um público muito culto. No entanto, eu sabia reagir. No liceu, tinha reagido a uma condição de desvantagem tentando imitar a professora Galliani, apropriando-me de seus tons e de sua linguagem. Em Pisa, aquele modelo de mulher não bastara. Tive de me haver com gente muito aguerrida. Franco, Pietro, todos os estudantes que se destacavam e naturalmente os professores prestigiados da Normal. Se expressavam de maneira complexa, escreviam com calculadíssimo artifício, tinham uma habilidade em categorizar, uma nitidez lógica que Galliani não possuía. Mas eu me exercitara para ser como eles, e frequentemente consegui e tive a impressão de dominar as palavras a ponto de varrer para sempre as incongruências de estar no mundo, a insurgência das emoções e os discursos trôpegos. Em suma, agora eu sabia recorrer a um modo de falar e de escrever que, por meio de um vocabulário selecionadíssimo, um andamento amplo e imediato, a disposição implacável dos argumentos e a clareza formal que jamais podia faltar, visava aniquilar o interlocutor a ponto de lhe tirar a vontade de rebater. Mas aquela noite as coisas não correram como deveriam. Primeiro Adélia e seus amigos, que eu imaginava de finíssimas leituras, depois o homem de óculos grossos acabaram por me intimidar. Eu me tornara a mulherzinha voluntariosa que vinha do sul do bairro, a filha do contínuo, com a cadência dialetal do sul. Ela mesma assustada por ter ido parar naquele lugar, recitando o papel da escritora jovem e culta. Por isso perdi a confiança e me expressei sem convicção, atabalhoadamente. Sem falar de Nino, sua aparição me tirara qualquer resto de controle, e a própria qualidade de sua fala em minha defesa confirmara que eu havia perdido subitamente minhas habilidades. Vínhamos de ambientes semelhantes, ambos nos esforçamos para adquirir aquela linguagem. Entretanto, ele não só tinha usado com naturalidade, direcionando-a facilmente contra seu interlocutor, mas também, nos momentos em que lhe pareceu necessário, até se permitiu inserir programaticamente alguma desordem em seu italiano elegante, com uma negligência ostensiva, que logo fez soar antiquada e talvez até um pouco ridícula a interposição profissional e professoral do homem de óculos grossos. Consequentemente, quando notei que este último queria retomar a palavra, pensei: deve estar furioso, e se antes falou mal do meu livro, agora vai falar ainda pior, só para humilhar Nino, que o defendeu. Mas o homem pareceu preocupado com outras coisas. Não voltou ao meu romance, não fez mais menção sobre mim. Concentrou-se, em vez disso, em certas fórmulas que Nino usara marginalmente, mas repetindo-as com insistência. Coisas do tipo arrogância oligárquica, literatura anti-autoritária. Só então compreendi que sua raiva derivava da inflexão política do debate. Não apreciara aquele léxico e o sublinhou escandinho a voz profunda, com um repentino falsete sarcástico. Depois passou a julgar sutilmente com a palavra autoridade, graças a Deus disse, uma barreira contra os jovenzinhos e cultos que se pronunciam a esmo sobre qualquer coisa, recorrendo às platitudes de sabe-se lá em que curso livre da Estatal de Milão. E falou demoradamente sobre esse tema, dirigindo-se ao público, jamais diretamente a Nino ou a mim. No entanto, ao final, concentrou-se primeiro no velho crítico que estava sentado ao meu lado, e depois diretamente a Adele, talvez seu verdadeiro alvo, polêmico desde o início. Não tenho nada contra os jovens, disse em síntese, mas contra os adultos estudados que estão sempre prontos, por interesse, a cavalgar a última moda da estupidez. Neste ponto, finalmente se calou e fez menção de sair com abafados, mas energéticos, me desculpem, com licença e obrigado. Os presentes se levantaram para deixá-lo passar, todos hostis, mas respeitosos. Então pude confirmar definitivamente que se tratava de um homem de prestígio, de tanto prestígio que até Adele respondeu ao seu cumprimento raivoso com cordial: Obrigada, até logo. Talvez tenha sido por isso que Nino surpreendeu a todos quando, de modo imperativo e ao mesmo tempo zombeteiro, mostrando saber com quem estava falando, o chamou com o título de professor. Professor, aonde vai? Não fuja. E então,
Graças à agilidade das pernas compridas, bloqueou sua passagem, o enfrentou, lhe disse frases naquela sua nova língua que, de onde eu estava, mal pude ouvir e entender, mas que deviam ser como cabos de aço sob o sol forte. O homem escutou imóvel, sem paciência. Depois fez um gesto com a mão que significava afaste-se e rumou para a saída. Saí da mesa transtornada. Demorava a me dar conta de que Nino realmente estava ali, em Milão, naquela sala. Mas lá estava ele, que vinha ao meu encontro sorrindo, mas com um passo medido, sem pressa. Apertamos as mãos, a dele estava muito quente, a minha gelada, e declaramos quanto estávamos contentes por nos revermos depois de tanto tempo. Saber que finalmente o pior da noite havia passado e que agora ele estava diante de mim, real, atenuou o meu mau humor, mas não a agitação. Apresentei-o ao crítico que havia generosamente elogiado meu livro. Disse a ele que era um amigo de Nápoles, que tínhamos feito o liceu juntos. Mesmo tendo recebido de Nino algumas estocadas, o professor foi gentil, elogiou-o pelo modo como havia tratado aquele sujeito, falou de Nápoles com simpatia. Enfim, dirigiu-se a ele como a um estudante brilhoso que devia ser encorajado. Nino explicou que morava em Milão havia anos, se ocupava de geografia econômica, pertencia, e sorriu, à categoria mais miserável da pirâmide acadêmica, ou seja, a dos assistentes. Expressou-se de modo cativante, sem o tom mal-humorado que tinha na adolescência, e me pareceu estar vestindo uma armadura mais leve que aquela que me fascinara no liceu, como se tivesse conseguido desembaraçar-se de pesos excessivos para poder esgrimir com mais rapidez e elegância. Notei com alívio que não usava aliança. Enquanto isso, algumas amigas de Adele se aproximaram para que eu autografasse o livro, coisa que me mencionou era a primeira vez que aquilo acontecia. Titubeei, não queria perder Nino de vista nem por um segundo, mas também desejava atenuar a impressão de menina desajeitada que devo ter transmitido. Então deixei com o professor de idade, chamava-se Tarratano, e acolhi minhas leitoras com cortesia. Quis terminar com aquilo rapidamente, mas os exemplares eram novos, com cheiro de gráfica, muito diferente dos livros surrados e mal cheirosos que Lila e eu pegávamos emprestados na biblioteca do bairro, e não tive ânimo de estragá-los depressa com a caneta. Exibi minha melhor letra, aquela dos tempos da professora Oliviero, e inventei elaboradas dedicatórias que causaram alguma impaciência nas senhoras que estavam na fila. Fiz isso com o coração aos pulos, de olho em Nino. Tremia ao pensar que ele pudesse ir embora. E não foi. Adélia agora se juntara a ele e a Tarratano, e Nino se dirigia a ela com deferência e ao mesmo tempo com desenvoltura. Lembrei-me de quando falava pelos corredores do liceu com a professora Galiani e não foi difícil associar em minha cabeça o aluno brilhante daquela época ao jovem homem de agora. Entretanto, afastei com decisão, como um desvio inútil que nos fizera sofrer a todos, o estudante universitário de Ischia, o amante de minha amiga casada, o jovem abatido que se escondia no banheiro da loja da Piazza de Martiri e que era o pai de Gennaro, o menino que ele nunca tinha visto. Com certeza, a irrupção de Lila o fizera perder o rumo, mas, como naquela ocasião me pareceu evidente, tratou-se apenas de um parêntese. Por mais intensa que tivesse sido aquela experiência, por mais que tivesse deixado marcas profundas nele, agora tinha acabado. Nino se reencontrara e eu fiquei contente, pensei. Preciso dizer a Lila que o encontrei, que ele está bem. Depois mudei de ideia. Não, não vou dizer nada. Quando encerrei as dedicatórias, a sala já estava vazia. Adélia pegou minha mão com delicadeza, elogiou muito o modo como eu tinha falado de meu livro e como respondi à péssima intervenção, assim ela definiu, do homem de óculos grossos. Como eu negava o fato de ter me saído bem, pedi a Nino e a Tarratano que se pronunciassem, e ambos naturalmente se derramaram em elogios. Nino chegou a dizer, fixando-me sério: vocês não sabem o que era essa menina já no ginásio, inteligentíssima, cultíssima, muito corajosa e muito bonita. E enquanto eu sentia meu rosto arder, ele passou a contar com elegância irônica meu conflito de anos atrás com o professor de religião. Adélia escutava e ria em vários momentos. Nós, da família, disse, percebemos imediatamente as qualidades de Helena, e então anunciou que tinha reservado para o jantar um restaurante ali perto.
Fiquei tensa, murmurei sem jeito que estava cansada e sem fome. Dei a entender que, como não nos encontrávamos há tanto tempo, gostaria de passear um pouco com Nino antes de ir para a cama. Sabia que era uma descortesia. O jantar era para homenagear a mim e agradecer a Tarratano por seu empenho em favor do livro, mas não consegui me conter. Adele me fixou por um instante com uma expressão irônica e replicou que, naturalmente, meu amigo também era convidado, acrescentando com ares misteriosos, como para compensar-me do sacrifício que eu fazia, tenho uma bela surpresa guardada para você. Olhei para Nino ansiosa. Aceitaria o convite? Ele disse que não queria incomodar, olhou o relógio e aceitou. Saímos da livraria. Com discrição, Adélia seguiu na frente acompanhada de Tarratano, enquanto eu e Nino os acompanhávamos atrás. Mas logo descobri que não sabia o que falar com ele, temia que qualquer palavra minha soasse equivocada. Ele cuidou de quebrar o silêncio. Elogiou mais uma vez meu livro e começou a falar com muito apreço do Zairota. Disse que conhecia Maria Rosa. Congratulou-me porque tinha acabado de saber por Adele que eu estava noiva de Pietro, cujo livro sobre os ritos báquicos, para o meu espanto, ele conhecia. Mas, acima de tudo, falou com deferência sobre o chefe de família, o professor Guido Airota, um homem realmente excepcional. Fiquei um pouco irritada por ele já saber de meu noivado e também incomodado ao notar que o elogio a meu livro era mais um preâmbulo ao louvor bem mais acentuado de toda a família de Pietro, do livro de Pietro. Então o interrompi. Perguntei a respeito dele, mas foi vago nas respostas, apenas a menção a um livrinho no prelo que ele mesmo qualificou de tedioso, mas obrigatório. Insisti, indaguei se tinha enfrentado muitas dificuldades nos primeiros anos em Milão. Respondeu com poucas palavras genéricas sobre os problemas quando se vem do sul sem um centavo no bolso. Depois me perguntou de repente: Você voltou a morar em Nápoles? Por enquanto, sim. No bairro? Sim. Eu rompi definitivamente com meu pai e não vejo mais ninguém da família. Que pena. Está ótimo assim. Só lamento não ter notícias de Lina. Por um instante pensei que eu me enganara, que Lila nunca tivesse saído de sua vida, que não tinha ido à livraria por minha causa, mas só para saber dela. Então disse a mim mesma: se ele realmente quisesse saber de Lila, depois de tantos anos teria encontrado um meio de se informar, e reagi com ímpeto, no tom claro de quem quer encerrar o assunto depressa. Ela deixou o marido e vive com outro. Teve um menino ou uma menina? Um menino. Fez uma expressão descontente e disse: Lina é perigosa até demais, mas não sabe dobrar-se à realidade, é incapaz de aceitar os outros e a si mesma. Gostar dela foi uma experiência difícil. Em que sentido? Ela não sabe o que é dedicação. Talvez você esteja exagerando. Não, ela realmente tem problemas, na cabeça, em tudo, até no sexo. Aquelas últimas palavras, até no sexo, me atingiram mais que as outras. Então Nino estava expressando um juízo negativo sobre sua relação com Lila. Então acabara de me dizer, para meu espanto, que aquele juízo também incluía a esfera sexual. Fixei por uns segundos as silhuetas escuras de Adele e de seu amigo que caminhavam à nossa frente. O espanto se transformou em ansiedade. Percebi que até no sexo era um preâmbulo, que ele queria ser mais explícito. Anos atrás aconteceu com Stefano depois do casamento, fez confidências a mim e me contou alguns problemas com Lila, mas sem nunca aludir ao sexo. Ninguém no bairro o teria feito ao falar sobre mulher que amava. Era impensável, por exemplo, que Pasquale me falasse da sexualidade de Ada, ou, pior ainda, que Antônio conversasse com o Carme ou Guilhola sobre minha sexualidade. Isso se fazia entre homens, e de modo vulgar, quando eles não se importavam ou já tinham deixado de se importar conosco, mulheres. Mas entre homens e mulheres, não. Entretanto, intuí que Nino, o novo Nino, considerava absolutamente normal tratar comigo sobre temas como os das relações sexuais que tivera com a minha amiga. Fiquei constrangida, me retraí. Este é outro ponto, pensei, sobre o qual nunca devo falar com Nina. No entanto, disse que falsa desenvoltura. Águas passadas, vamos esquecer as tristezas. Me fale de você. Como é seu trabalho? Quais as perspectivas da universidade? Onde você mora? Vive sozinho? Mas com certeza demonstrei excessiva ansiedade, e ele deve ter notado que saí pela tangente depressa. Sorriu irônico e começou a me responder.
mas tínhamos chegado ao restaurante e entramos. Adele distribuiu os lugares, eu ao lado de Nino e em frente a Tarratano. Ela ao lado de Tarratano e em frente a Nino. Fizemos os pedidos e rapidamente a conversa resvalou para o homem de óculos grossos, um professor de literatura italiana, pelo que entendi, colaborador assíduo, democrata cristão. Dessa vez, nem Adele nem um amigo dela conseguiram se conter. Fora do ritual da livraria, falaram todo o mal possível sobre o sujeito e elogiaram Nino pelo modo como o enfrentara e desconcertara. Riram sobretudo ao lembrar as palavras com que ele os atacara enquanto abandonava a sala, frases que eles tinham escutado e eu não. Perguntaram a ele qual tinha sido a formulação precisa, mas Nino se esquivou, disse que não recordava. Mas depois as palavras vieram à tona, talvez reinventadas para a ocasião e algo do tipo. Para tutelar a autoridade em toda a sua expressão, o senhor estaria disposto a suspender a democracia. E a partir daquele momento, os três conversaram demais entre si, com um entusiasmo crescente sobre os serviços secretos, a Grécia, a tortura nas prisões daquele país, o Vietnã, a inesperada insurgência do movimento estudantil não só na Itália, mas na Europa e em todo o mundo, sobre um artigo do professor Airota na revista Ponte, com o qual Nino disse ter concordado palavra por palavra, a propósito da condição da pesquisa e do ensino nas universidades. Vou dizer à minha filha que você gostou, disse Adele. Até ela o reconsiderou ruim. Maria Rosa só se apaixona pelo que o mundo não pode dar. Perfeito. É justamente isso. Eu não sabia nada sobre esse artigo de meu futuro sogro. Aquilo me deixou mal e fiquei escutando em silêncio. Primeiro as provas finais, depois a tese de conclusão de curso, depois o livro e sua publicação apressada absorveram grande parte do meu tempo. Estava superficialmente informada sobre os acontecimentos do mundo e não tinha ouvido quase nada sobre os estudantes, manifestações, confrontos, feridos, prisões e sangue. Como já estava fora da universidade, tudo o que eu de fato sabia sobre aquela agitação eram os resmungos de Pietro, que se lamentava do que definia numa carta de A Besteirada Pisana. Assim me sentia imersa em um cenário de traços confusos. Traços que, no entanto, meus comensais pareciam capazes de decifrar com extrema precisão, sobretudo Nino. Eu estava sentada ao lado dele, o escutava, tocava de leve meu braço no dele, em contato apenas de tecidos, mas que mesmo assim me emocionava. Tinha conservado sua propensão para as cifras, listava números de inscritos na universidade, uma verdadeira multidão, e sobre a capacidade real dos edifícios, sobre as horas que os medalhões de fato trabalhavam, sobre quantos, em vez de pesquisar e ensinar, ocupavam cadeiras no parlamento ou em conselhos de administração, ou se dedicavam a consultorias remuneradíssimas e a atividades privadas. Adele concordava, o amigo também, e às vezes intervinham mencionando pessoas cujos nomes eu nunca tinha ouvido. Me sentia excluída. A comemoração pelo meu livro já não estava em seus pensamentos. Minha sogra parecia até esquecida da surpresa que me anunciara. Sussurrei que sairia da mesa por um instante. Adele fez um sinal distraindo. Nino continuou falando entusiasmado. Tarratano deve ter pensado que eu estava me aborrecendo e disse solícito, quase no murmúrio. Volte logo. Conto muito com sua opinião. Não tenho opiniões, respondi com meio sorriso. Ele sorriu por sua vez. Talvez eu não seja uma escritora. Claro que é. Fui ao toalete. Nino sempre tivera a capacidade de mostrar minhas deficiências assim que abria a boca. Preciso estudar mais, pensei. Como pude ficar para trás desse jeito? Claro, quando quero, sei mudar e simular com as palavras um pouco de competência e paixão. Mas não posso continuar assim. Aprendi muitas coisas que não servem para nada e pouquíssimas que importam. Terminado meu caso com Franco, perdi o pouco de curiosidade pelo mundo que ele me transmitira. E o noivado com Pietro não me ajudou. O que não interessava a ele parou de interessar a mim. Como Pietro é diferente do pai, da irmã, da mãe, e como ele é diferente de Nino. Se fosse por ele, eu nem teria escrito meu romance. Ele o aceitou quase com fastio, como uma infração à etiqueta acadêmica. Ou talvez eu esteja exagerando. Foi só culpa minha.
Sou uma jovem limitada, só consigo me concentrar em uma coisa por vez, o resto eu elimino. Mas agora vou mudar. Logo depois deste jantar tedioso, vou arrastar Nino comigo, vou obrigá-lo a passear a noite inteira, vou lhe perguntar que livros eu devo ler, que filmes devo ver, que músicas devo ouvir. Vou pegá-lo pelo braço e dizer: estou com frio. Propósitos confusos, proposições incompletas. Me escondi na ansiedade que sentia, disse apenas a mim mesma. Poderia ser a única ocasião que temos. Viajo amanhã. Não o verei mais. Nesse meio tempo, eu me observava no espelho com raiva. Estava com o rosto cansado, pequenas espinhas no queixo e olheiras roxas pronunciavam a menstruação. Sou feia, baixinha, peitos muito grandes. Deveria ter entendido há tempos que ele nunca me quis. Não por acaso preferiu Lila a mim. Mas com que resultado? Ela tem problemas até no sexo, ele disse. Errei ao me esquivar. Deveria ter me mostrado curiosa, deixá-lo continuar. Caso volte a tocar no assunto, serei mais desinibida. Quando é que uma mulher tem problemas no sexo? Estou perguntando, lhe direi rindo, porque também quero me corrigir, se achar necessário. Admitindo-se que seja possível se corrigir, quem sabe. Recordei ao asco o que tinha acontecido com o pai dele na praia dos Moronte. Pensei nas relações com Franco sobre a cama estreita do meu quarto em Pisa. Naquelas ocasiões, eu teria feito algo errado que tivesse sido notado, mas que, para tanto e por tato, ele não me dissera? E se naquela mesma noite, suponhamos, eu fosse para a cama com o Nino, voltaria a errar de novo, a ponto de ele pensar: tem problemas que nem Lila, e falaria às minhas costas com minhas amigas no estadual? Talvez até com Maria Rosa? Percebi quanto aquelas palavras tinham sido desagradáveis. Eu deveria ter censurado. Desse sexo errado, deveria ter dito a ele: de uma experiência sobre a qual você agora expressa um julgamento negativo, nasceu um filho, o pequeno Dianaro, que é muito inteligente. Não é nada bonito que você fale assim. A questão não é redutível a quem tem problemas e a quem não tem. Lila se arruinou por você. E decidi: quando me virar e me livrar de Adélio e do amigo dela, quando ele me acompanhar até o hotel, retomarei a conversa e lhe direi tudo. Saí do toalete, voltei ao salão e descobri que a situação tinha mudado durante minha ausência. Assim que minha sogra me viu, agitou uma mão e disse alegre com o rosto aceso: finalmente a surpresa chegou. A surpresa era Pietro, sentado ao seu lado. Meu noivo se levantou e me abraçou. Eu nunca tinha dito nada a ele sobre Nino. Tinha mencionado Antônio, poucas palavras. Ele dissera algo sobre minha relação com Franco, que, aliás, era bem conhecida no ambiente estudantil de Pisa, mas nunca nem aludir ao nome de Nino. Era uma história que me fazia mal, com momentos penosos dos quais eu me envergonhava. Revelá-la significaria confessar que sempre amei uma pessoa como jamais o amaria. E conferir-lhe a ordem, no sentido, implicava falar de Lila, de Ixia, avançar, quem sabe, até o ponto de admitir que o episódio de sexo com um homem maduro, tal como era narrado em meu livro, se inspirava em uma experiência verdadeira nos Maronte, em uma escolha de garotinha desesperada que agora, depois de tanto tempo, me parecia uma coisa repugnante. Assunto meu, portanto, e preservei meus segredos. Se Pietro tivesse sabido, compreenderia facilmente a razão do meu descontentamento com o que estava recebendo. Ele tornou a se sentar na cabeceira da mesa, entre a mãe e Nino. Devorou uma bisteca e bebeu vinho, mas me olhava assustado, percebendo meu mau humor. Com certeza se sentia em culpa por não ter chegado a tempo e perdido um acontecimento importante em minha vida, porque seu descuido podia ser interpretado como um sinal de quem não me amava, porque me deixara com estranhos, sem o conforto de seu afeto. Difícil dizer a ele que minha cara amarrada e meu mutismo se explicavam justamente pelo fato de ele não ter permanecido ausente até o final, por ter se intrometido entre mim e Nino. De resto, Nino estava me infligindo uma infelicidade ainda maior. Estava sentado ao meu lado, mas nunca me dirigia a palavra. Parecia contente com a chegada de Pietro. Servia-lhe vinho, oferecia seus cigarros, acendia um e agora os dois sopravam fumaças de lábios estreitos, falando de viagem cansativa de carro entre Pisa e Milão e do prazer de dirigir. Fiquei espantada com a diferença entre eles. Nino era enxuto, flexível, a voz alta e cordial. Pietro, atarracado,
com uma bizarra massa emaranhada de cabelo sobre a testa enorme, as bochechas cheias raspadas pela lâmina, a voz sempre baixa. Pareciam alegres por terem se conhecido, algo bastante anômalo para Pietro, sempre na dele. Nino o incitava, mostrava um real interesse por seus estudos, o solicitava a falar sobre o assunto, e meu noivo, que em geral tendia a não dizer nada sobre aqueles temas, acabava cedendo, corrigia com bom humor e se abria. Porém, justo quando Pietro começava a ficar íntimo, Adélia interveio. Chega de conversa, disse ao filho, e a surpresa para Helena. Olhei para ela incerta. Havia outras surpresas? Não bastava que Pietro tivesse guiado por 8 horas sem fazer nenhuma parada só para chegar a tempo de pelo menos jantar em minha homenagem? Pensei em meu noivo com curiosidade. Estava assumindo um ar circunspecto que eu conhecia bem e que se estampava em seu rosto quando as circunstâncias o forçavam a falar bem de si em público. Anunciou-me, com quase um sussurro, que se tornara professor titular. Um professor precocíssimo professor titular com uma cátedra em Florença. Assim, por magia, segundo seu costume. Nunca se gabava de sua excelência. Eu não sabia quase nada sobre quanto era apreciado como estudioso. Submetia-se a provas duríssimas, sem me dizer palavra. E agora lá estava ele, dando aquela notícia com negligência, como se tivesse sido obrigado pela mãe, como se para ele não significasse grande coisa. No entanto, significava um prestígio notável para alguém de sua idade, significava segurança econômica, significava sair de Pisa, significava subtrair-se a um clima político e cultural que há meses, não sei porquê, o exasperava. Significava, acima de tudo, que no outono, ou no máximo no início do próximo ano, nós nos casaríamos e eu deixaria Nápoles. Ninguém fez menção a este último fato, mas todos se congratularam, tanto com Pietro quanto comigo. Nino, que logo em seguida olhou o relógio, disse uma frase azeda sobre carreira universitária e exclamou que estava desolado, mas precisava ir embora. Todos nos levantamos. Eu não sabia o que fazer. Busquei inutilmente o olhar dele, e uma grande dor cresceu em meu peito. Fim da noite, ocasião perdida, desejos abortados. Uma vez na rua, esperei que me desse um número de telefone, um endereço. Limitou-se a apertar minha mão e a me desejar todo o bem possível. A partir dali, me pareceu que cada movimento dele me excluísse de propósito. No gesto de despedida, fiz-lhe um meio sorriso agitado e a mão no ar, como se empurrasse uma caneta. Agora em súplicas significava: Você sabe onde moro, me escreva, por favor. Mas ele já tinha virado as costas. Agradeci a Adélia e a seu amigo por todo o esforço que me tinham feito por mim e por meu livro. Ambos elogiaram muito Nino, com sinceridade, falando como se eu tivesse contribuído para torná-lo um homem tão simpático e inteligente. Pietro não disse nada, fez apenas um gesto meio nervoso quando a mãe lhe recomendou que voltasse logo. Ambos éramos hóspedes de Maria Rosa. Eu disse imediatamente: Não precisa me acompanhar, vá com sua mãe. Ninguém achou que eu estivesse falando sério, que eu estava infeliz e preferia ficar sozinha. Durante todo o percurso me mostrei intratável. Exclamei que não gostava de Florença, o que não era verdade. Exclamei que não queria mais escrever, queria ensinar, e não era verdade. Exclamei que estava cansada, que tinha muito sono, e não era verdade. Não só. Quando Pietro me anunciou sem preâmbulos que queria conhecer meus pais, eu gritei: Está maluco? Deixe minha família em paz. Você não é adequado para eles, e eles não são adequados para você. Naquela altura, ele me perguntou espantado: Não quer mais se casar comigo? Estive a ponto de dizer: não quero, mas me controlei a tempo. Sabia que nem isso era verdade. Disse sem forças: Desculpe, estou deprimida. Claro que quero me casar com você. Então peguei sua mão e entrelacei meus dedos nos dele. Era um homem inteligente, extraordinariamente culto e bom. Eu gostava dele, não queria que sofresse. No entanto, enquanto segurava sua mão, justamente enquanto confirmava que queria me casar, compreendi com clareza que se ele não tivesse aparecido aquela noite no restaurante, eu teria tentado ficar com Nino. Foi difícil admitir isso. Com certeza era uma má ação que Pietro não merecia, mas eu a cometeria com prazer e talvez até sem remorsos.
Encontraria um modo de atrair Nino para mim depois de todos aqueles anos, desde a escola fundamental até o liceu, até o período de Ischia da Piazza dei Martiri. Eu o tomaria para mim, ainda que aquela frase dele sobre Lila me incomodasse e me angustiasse. Eu o tomaria para mim e nunca diria nada a Pietro. Talvez pudesse contar a Lila, mas quem sabe quando, talvez na velhice, quando imaginava que nada mais importaria nem a ela e nem a mim. O tempo, como em todas as coisas, era decisivo. Nino duraria apenas uma noite, me deixaria na manhã seguinte. Mesmo o conhecendo desde sempre, era feito de fantasias. Ficar com ele para sempre teria sido impossível. Ele vinha da infância, era construído de desejos infantis, não tinha concretude, não apontava para o futuro. Já Pietro era de agora, maciço, um marco de fronteira. Delimitava uma terra novíssima para mim, uma terra de boas razões governada por regras que derivavam de sua família e que conferiam sentido a cada coisa. Vigiam grandes ideias, o culto do bom nome, questões de princípio. Nada entre as Airota era aproximativo. O casamento, por exemplo, participava de sua contribuição a uma batalha laica. Os pais de Pietro eram casados apenas no civil, e Pietro, mesmo tendo uma vasta cultura religiosa, aliás, talvez justamente por isso, nunca se casaria na igreja, preferiria renunciar a mim. O mesmo valia para o batismo. Pietro não tinha sido batizado, nem Maria Rosa. Portanto, nossos eventuais filhos não seriam batizados. Tudo nele seguia aquele andamento, parecia sempre guiado por uma ordem superior que, embora não tenha sido uma origem divina, mas familiar, dava-lhe igualmente a certeza de estar do lado da verdade e da justiça. Quanto ao sexo, não sei, era reservado. Conhecia bem minha história com Franco Mari para deduzir que eu não era mais virgem, mas nunca tocara nesse assunto, nem uma meia frase recriminatória, uma piada pesada ou uma risadinha. Não me constava que ele tivesse tido outras namoradas. Era difícil imaginá-lo com uma prostituta e excluía que ele tivesse passado um minuto sequer de sua vida falando de mulheres com outros homens. Detestava anedotas picantes, detestava fofocas, tons exaltados, festas, toda forma de desperdício. Mesmo sendo de condição abastada, tendia, nesse ponto em polêmica com os pais e a irmã, a uma espécie de ascetismo na abundância. E tinha um senso agudo do dever. Nunca faltaria a seus compromissos comigo, nunca me trairia. Portanto, claro, eu não queria perdê-lo. Paciência, se minha natureza, rude apesar dos estudos que fiz, estava longe de seu rigor, se eu não sabia honestamente até que ponto seria capaz de suportar toda aquela geometria. Ele me dava a certeza de escapar à maleabilidade oportunista de seu pai e à grosseria de minha mãe. Por isso, reprimi à força a ideia de Nino. Peguei Pietro pelo braço e murmurei: Sim, vamos nos casar o mais rápido possível. Quero ir embora de casa, quero tirar minha habilitação, quero viajar, quero ter um telefone, uma televisão. Nunca tive nada. E naquele momento ele ficou alegre, riu, disse sim a tudo o que eu confusamente pretendia. A poucos passos do hotel, ele parou e murmurou rouco: Posso dormir com você? Foi a última surpresa da noite. Olhei para ele perplexa. Tive propensão, muitas vezes, a fazer amor. Ele sempre evitara. Mas me deitar com ele ali em Milão, no hotel, depois da discussão traumática na livraria, depois de Nino, não me agradava. E respondi: Já esperamos tanto, podemos esperar um pouco mais. Beijei numa esquina escura e o observei na entrada do hotel, enquanto ele se afastava pelo Corso Garibaldi e de vez em quando se virava, dava tchau com um gesto tímido. Seu andar atrapalhado, os pés chatos, o alto emaranhado dos cabelos me enterneceram. A partir daquele momento, a vida começou a martelar-me, sem trégua. Os meses se externaram depressa um dentro do outro. Não havia dia em que não ocorresse algo de bom ou de ruim. Voltei a Nápoles com Nino revirando em minha cabeça aquele nosso encontro sem consequências, e aos poucos prevaleceu a vontade de correr até Lila, esperar que ela voltasse do trabalho, contar o que fosse possível contar, sem lhe fazer mal. Depois me convenci de que mesmo um leve aceno a Nino seria doloroso para ela e renunciei. Lila deslizara para seu rumo, Nino para o dele, e eu tinha coisas urgentes a enfrentar. Por exemplo,
Na mesma noite em que voltei de Milão, disse a meus pais que Pietro logo faria uma visita para conhecê-los, que provavelmente nos casaríamos ainda naquele ano e que eu iria morar em Florença. Não manifestaram alegria nem satisfação. Pensei que estivessem definitivamente habituados àquele meu vai e vem incessante, cada vez mais estranho à família, indiferente a meus problemas de sobrevivência. E me pareceu previsível que só meu pai se agitasse um pouco, sempre nervoso diante de situações para as quais não se sentia preparado. O professor da universidade precisa vir mesmo à nossa casa? Perguntou irritado. E onde seria? Rebateu furiosa minha mãe. Como ele vai pedir a mão de Lenute a você se não vier aqui? Como sempre, minha mãe me pareceu mais pronta do que ele, concreta, com uma determinação que beirava a insensibilidade. Mas, uma vez que conseguiu calá-lo, uma vez que o marido se recolheu para dormir e Elisa, Pepe e Gianni arrumaram suas camas na sala de jantar, tive que mudar de opinião. Ela me agrediu com uma voz baixíssima e mesmo assim gritada, subilando com os olhos injetados. Nós não somos nada para você. Nos diz as coisas só em cima da hora. A senhorita se acha não sei o quê por ter estudado, porque escreveu livros, porque vai se casar com um professor. Mas, minha querida, você veio desta barriga e é feita desta substância. Por isso, não banque a superior e nunca se esqueça de que se você é inteligente, eu que a carreguei dentro de mim, sou tão inteligente quanto ou mais que você. Tanto que se tivesse tido as mesmas oportunidades, faria as mesmas coisas que você, entendeu? Então, embalada na onda daquela fúria, primeiro me jogou na cara, por culpa minha, que foi embora pensando somente em mim. Meus irmãos iam muito mal na escola. Depois me pediu dinheiro, ou melhor, exigiu. Tive e disse que precisava dele para comprar um vestido decente para Elisa e para arrumar um pouco a casa, já que a forçara a receber meu noivo. Minimizei os problemas escolares de meus irmãos, mas lhe dei o dinheiro imediatamente, mesmo não sendo verdade que eram para casa. Ela sempre me pedia, qualquer desculpa era boa. Ainda não conseguia aceitar, embora o dissesse explicitamente, o fato de eu ter dinheiro depositado nos correios, de não o entregar a ela como sempre fizera, desde quando levava as filhas da dona da papelaria para a praia ou trabalhava na livraria. Talvez, pensei, ao se comportar como se meu dinheiro lhe pertencesse, quisesse me convencer de que eu mesma pertencia a ela, e mesmo me casando, pertenceria para sempre. Fiquei calma, comuniquei a ela que, como uma espécie de indenização, instalaria um telefone em casa e compraria uma TV a prestações. Ela me olhou titubeante, como uma repentina admiração que, constatada com o que me dissera pouco antes. Televisão e telefone nesta casa aqui? Claro, e você vai pagar. Vou, sempre, mesmo depois de casada. Sim, o professor sabe que não há um centavo para o seu dote nem para a festa? Sabe, e não vamos fazer nenhuma festa. Mudou de novo de humor, os olhos voltaram a ficar vermelhos. Como? Nenhuma festa? Diga para ele pagar. Não, podemos passar sem isso. Minha mãe tornou a virar uma fera, me provocou de todas as maneiras. Queria que lhe respondesse para se enfurecer mais ainda. Lembra o casamento de Lina? Lembra a festa que ela fez? Lembro. E você, que está bem melhor que ela, não quer fazer nada? Não. Continuamos assim, até que eu decidi que, em vez de absorver sua raiva, melhor seria devolver na mesma moeda. E não só, falei, não faremos festa, mas e nem sequer vamos nos casar na igreja. Me caso na prefeitura. Nessa altura, foi como se as portas e janelas tivessem sido escancaradas por um forte vento. Embora de religiosidade escassíssima, minha mãe perdeu todo o controle e começou a estrilar, a cara vermelha, insultos terríveis, avançando com o corpo. Gritou que o matrimônio não valia nada se o padre não dissesse que era válido. Gritou que se eu não me casasse diante de Deus, nunca seria uma esposa, mas uma puta, e quase voou, apesar da perna machucada, para acordar meu pai, meus irmãos, e comunicar a eles o que ela sempre temera, ou seja, que o excesso de estudos tinha destruído meu cérebro, que eu tive toda a sorte do mundo, mas deixara que me tratassem como uma cadela, que ela não poderia mais sair de casa pela vergonha de ter uma filha sem Deus.
Meu pai atordoado de cueca e meus irmãos tentaram entender qual novo abacaxi que precisariam descascar por culpa minha, e enquanto isso, tentaram inutilmente acalmá-la. Ela berrava que queria me expulsar de casa imediatamente, antes que a expulsasse aquela vergonha de também ela, ter uma filha concubina como Lida e Ada. E embora não fizesse nada para estapear de verdade, copiava o ar como se eu fosse uma sombra e ela tivesse capturado minha figura real, em quem estava dando pancadas ferozes. Foi preciso um certo tempo até que ela se acalmasse, o que ocorreu graças a Elisa. Minha mãe perguntou com cuidado: Mas é você quem quer se casar na prefeitura ou seu noivo? Então eu expliquei a ela, mas como se esclarecesse a questão para todos, que para mim a igreja há muito tempo não significava mais nada e que, portanto, me casar na prefeitura ou no altar dava na mesma, mas que para meu noivo era importantíssimo se casar apenas no civil. Ele sabia tudo de questões religiosas e acreditava que a religião, aliás, coisa muito digna, se arruinava justamente quando metia o bedelho em assuntos do Estado. Enfim, se não nos casarmos só na prefeitura, concluí, ele não se casará comigo. Naquele instante, meu pai, que logo se alinhara com minha mãe, parou de repente de lhe fazer eco nos insultos e lamúrias. Não se casa? Não. E faz o quê? Rompe com você? Vamos viver juntos em Florença, sem nos casar. Minha mãe considerou aquela hipótese a mais insuportável, perdeu completamente as estribeiras, prometeu que, nesse caso, pegaria uma faca e me degolaria. Já meu pai esfregou nervosamente os cabelos e disse a ela: Cale um pouco essa boca, não me enche o saco e vamos raciocinar. Sabemos perfeitamente que é possível se casar diante do padre, fazer uma festa de luxo e depois tudo acabar muito mal. Também ele estava aludindo claramente a Lila, que era o escândalo sempre vivo no bairro, e minha mãe finalmente compreendeu. O padre não era uma garantia, nada era uma garantia do mundo horrível em que vivíamos. Por isso, parou de gritar e deixou a meu pai a tarefa de examinar a situação e, no caso, se dar por vencida. Mas não parou de andar para lá e para cá mancando, sacudindo a cabeça, resmungando ofensas contra meu futuro marido. O professor era o quê? Comunista? Comunista e professor. Professor dessa merda gritou. Que professor é que ele pensa assim? Quem pensa assim é um idiota. Não, rebateu meu pai. Coisa nenhuma. É alguém que estudou e sabe melhor do que todo mundo quantas nojeiras os padres fazem. É por isso que quer dizer sim somente na prefeitura. Tudo bem, você tem razão. Muitos comunistas agem assim. Tudo bem, você tem razão. Desse jeito vai parecer que nossa filha não está casada, mas eu daria um voto de confiança a esse professor da universidade. Ele gosta dela, não posso acreditar que vai pôr Lenute na condição de parecer uma vagabunda. De todo modo, se não quisermos confiar nele, mas eu confio apesar de ainda não o conhecer, é uma pessoa importante. As meninas daqui sonham com um partido assim. Vamos confiar pelo menos na prefeitura. Trabalho lá na prefeitura e posso lhe garantir que o casamento ali dentro vale tanto quanto o da igreja, talvez até mais. Prosseguiu por horas. A certa altura, meus irmãos desabaram de sono e foram dormir. Eu fiquei para acalmar meus pais e convencê-los a aceitar uma coisa que, para mim, naquele momento, era um forte sinal de minha entrada no mundo de Pietro. Além disso, daquele modo eu me sentia pelo menos uma vez mais ousada que Lila. E, se reencontrasse Nino, gostaria sobretudo de poder falar com os subentendidos. Está vendo aonde me levou aquela discussão com o professor de religião? Toda escolha tem sua história. Muitos momentos de nossa vida estão espremidos num canto só esperando uma brecha. E no final essa brecha aparece. Mas eu estaria exagerando. Na verdade, tudo era mais simples. Há pelo menos 10 anos, o Deus da infância, já bastante frágil, se metera em um cantinho com um velho enfermo. E eu já não sentia nenhuma necessidade da santidade do matrimônio. O essencial era ir embora de Nápoles. É claro que o horror que minha família experimentava só de pensar em uma união apenas civil não se extinguiu aquela noite, mas se atenuou. No dia seguinte, minha mãe me tratou como se todas as coisas que tocava, a máquina de café, a xícara de leite, o açucareiro, o cesto de pão fresco, estivessem ali somente para induzi-la à tentação de arremessá-las em minha cara. Entretanto, não voltou a gritar. Quanto a mim,
Resolvi ignorá-la, saí de manhã cedo e fui providenciar o necessário para a instalação do telefone. Terminada aquela tarefa, passei por Port Alba e circulei pelas livrarias. Estava determinada a, em pouco tempo, ser capaz de me exprimir sem timidez todas as vezes que se apresentassem situações como aquela de Milão. Selecionei revistas e livros meio no faro. Gastei bastante dinheiro. Depois de muitas incertezas, sugestionada por aquela frase de Nino que frequentemente me vinha à lembrança, terminei comprando os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Não sabia quase nada de Freud, e o pouco que sabia não me animava, além de 2 livrinhos dedicados ao sexo. Pretendia fazer o mesmo que tinha feito no passado quanto às matérias escolares, as provas, as teses, o mesmo que tinha feito com os jornais que Galliani me dava com outros textos marxistas que Franco me indicara anos atrás. Queria estudar o mundo contemporâneo. Difícil dizer o que eu já havia assimilado naquela época. Houvera as discussões com Pasquale e também com Nino. Houvera um pouco de atenção a Cuba e à América Latina. Houvera a miséria irremediável do bairro, a batalha perdida de Lila. Houvera a escola, que tinha rejeitado meus irmãos só porque foram menos teimosos, menos dedicados que ao sacrifício. Houvera as longas conversas com Franco e outras ocasionais com Maria Rosa, agora confundidas num único rastro de vapor. O mundo é profundamente injusto e é preciso transformá-lo, mas tanto a coexistência pacífica entre o imperialismo americano e as burocracias stalinistas, quanto as políticas reformistas dos partidos operários europeus, e especialmente italianos, visam a manter o proletariado numa perspectiva subalterna, que joga água na fogueira da revolução, com a consequência de que o cerco mundial prevalecer se a social-democracia vencer. O capital vai triunfar durante séculos e a classe operária se tornará gado coagido ao consumo. Esses estímulos certamente agiram e se moveram em mim havia muito, e de vez em quando me emocionavam. Mas acho que o que me impeliu para aquela busca de atualização em marcha forçada foi, pelo menos de início, a velha urgência de me sair bem. Há tempos estava convencida de que nos educamos para tudo, até para a paixão política. Enquanto estava apagando, avistei meu romance numa prateleira e imediatamente desviei o olhar. Toda vez que via o volume em alguma vitrine, entre outros romances recém-lançados, sentia uma mistura de orgulho e de medo, um impulso de prazer que terminava em angústia. É verdade, a narrativa tinha nascido por um acaso, em 20 dias, sem compromisso, como um sedativo contra a depressão. De fato e de resto, eu bem sabia o que era grande literatura, tinha trabalhado muito com os clássicos e, enquanto escrevia, nunca me ocorreu que estivesse fazendo algo de valor. Mas o esforço de encontrar uma forma me envolvera, e o envolvimento se tornara aquele livro, um objeto que me continha. Agora eu estava ali, exposta, e olhar para mim me dava golpes violentos no peito. Sentia que não só o meu livro, mas nos romances em geral, havia alguma coisa que realmente me agitava, um coração nu e palpitante, o mesmo que me soltara no peito naquele instante longínquo em que Lila me propusera escrevermos umas histórias juntas. Lembro que o ar estava morno. Ficou impressa em mim, inventada ou verdadeira, uma memória olfativa, uma mistura de papel impresso e pizza frita. Página a página olhei os títulos, até que perdi o fôlego. Havia uma foto minha encaixada entre 4 colunas cerradas de chumbo. Ao fundo se via um trecho do bairro, o túnel. O título dizia: Memórias picantes de uma garota ambiciosa. O romance de estreia de Helena Greco vinha assinado pelo homem de óculos pesados.